CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG em multinacionais que fornecem tecnologia e serviços. Eu converso com Alberto Abdu. Ele é gerente corporativo de sustentabilidade da Bosch América Latina. O grupo Bosch tem mais de 65 anos de história no Brasil e emprega 8.800 colaboradores. Abdu, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, o prazer é nosso. Boa tarde, pessoal. Abdu, Bosch é uma marca consolidada no Brasil, todo mundo conhece. Vocês têm uma gama variada de produtos e serviços em vários setores. Então, conta aqui um pouco para a nossa audiência sobre a atuação da empresa. A atuação da Bosch tem esse aspecto bem amplo, que vocês conhecem muito, que é a parte automotiva, a parte de ferramentas elétricas, você acabou de falar, né? Tem uma ferramenta elétrica Bosch em casa, mas a gente também tem toda a área de industrial, né? E a área de consumer goods, né? Então, assim, tem muita coisa, mas a gente tem migrado muito para essa parte de IoT, né? De inteligência artificial e internet das coisas. Então, dessa maneira, oferecendo serviços para a indústria, oferecendo serviços para o agronegócio e para todos esses modelos de negócio. É uma empresa com mais de 400 mil funcionários no mundo, né? 400 plantas ao redor do mundo. Desde 2020, todas essas plantas são carbono neutro, né? Então, isso também é um grande desafio para nós. Então, é muito prazeroso falar da Bosch do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade, além de toda a tecnologia que vocês já conhecem, de toda a nossa migração para sensores, serviços, software, IoT, tudo que a gente pode conversar um pouco aqui. Agora, Abdu, uma empresa como a sua, com essa grande capilaridade, ela funciona de forma uniforme em todos os países? Por exemplo, a Alemanha, né, que é a sede. É muito diferente, as operações lá são muito diferentes das que você comanda aqui no nosso país? Não, assim, quando a gente fala principalmente desse aspecto de sustentabilidade, por exemplo, eu acabei de voltar de lá, agora em julho, e nós estamos par e passo com eles, algumas coisas até à frente, porque com toda a nossa cadeia, né, de biossustentável, de bioenergia, tudo que a gente fez com etanol ao longo desses anos todos e tudo mais, eu diria que para alguns aspectos a gente está à frente, para outros a gente está totalmente alinhado. E isso eu acho que vale para todas as regiões da Bosch. É uma estrutura muito integrada, muito grande, como você disse, muito complexa, mas, por outro lado, muito integrada do ponto de vista de desdobramento das tecnologias, com vocação por região. Isso é muito importante, né? A Bosch dá essa autonomia para as regiões definirem também a sua vocação. Interessante você ter mencionado a questão do etanol, né, Abdu? Porque o Brasil tem, de fato, uma larga experiência com programas de sucesso relacionados a energias renováveis e a gente tem aqui vocação natural para desenvolver muitas delas. É por isso, inclusive, que eu quero aproveitar esse gancho para a gente repercutir esse mega pacote climático dos Estados Unidos de cerca de 430 bilhões de dólares, que foi aprovado aí recentemente, né, pelo Senado americano, e um dos objetivos dessa legislação é reduzir as emissões de carbono americanas em cerca de 40% até 2030, né, descarbonizar a economia americana até 2050, incentivando a transição para fontes de energia limpa. Na sua avaliação, de que forma a Bosch se beneficia desse pacote, pode contribuir com ele, e de que forma o nosso país também pode se apropriar de todas essas vantagens? Se a gente analisar a nossa cadeia de biocombustível nacional, né, a gente pode ser muito valorizado por isso. Então, eu lembro, a Bosch desde 94, ela começou com, não sei se vocês se lembram do Flex Fuel, né? Então, assim, é uma coisa que a gente já trabalha com essa rota de biocombustível, principalmente do etanol vindo proveniente da cana-de-açúcar há muito tempo. E nessa mesma rota, a gente vê uma oportunidade gigante de continuar reduzindo essa pegada de CO2. Quando a gente vê aí a hibridização, por exemplo, na nossa região,
onde a gente consegue comutar aí um motor a combustão movido a etanol, né, preferencialmente com veículos elétricos. Então, eu acho que, tanto do ponto de vista do biocombustível, o etanol, que a gente já tem um conhecimento grande, tanto no mercado quanto a Bosch em si, quanto do ponto de vista de hidrogênio verde, tudo que a gente está falando nesse sentido também, eu acho que é uma grande oportunidade o hidrogênio verde também para nós, né? E a Bosch está se preparando já em termos de competência para isso aqui regionalmente, assim como a gente se preparou para o etanol, né? E para o Flex Fuel. Para que se tenha uma ideia, nós temos aqui 3 centros de competência Bosch, 2 em Campinas e 1 em Curitiba. São 300 engenheiros dedicados realmente a fazer a mobilidade ficar cada vez mais limpa, né, e mais dinâmica do ponto de vista de biocombustíveis. Então, quando eu vejo esse pacote, eu acho que o nosso país, dependendo de como a gente tratar isso de todos os aspectos, vai tomar muito proveito disso, né? E a gente tem uma staff técnica muito bem preparada para isso, quando a gente olha todas as universidades, aqui mesmo em volta de Campinas, quantas universidades nós temos focadas em agronegócio e focadas em motores a combustão. Então, a oportunidade para mim é imensa, né? Muito bem, que bom que você tocou nessa questão do hidrogênio verde, porque uma das medidas desse mega pacote climático americano é exatamente promover incentivo fiscal para a produção do hidrogênio verde nos Estados Unidos. Para cada quilo de hidrogênio verde, o governo americano está destinando $3. Isso vai fazer com que o hidrogênio verde americano seja o mais barato do mundo, né? E, já que vocês são da Bosch, a gente sabe o quanto o governo alemão está empenhado, né, no desenvolvimento desse combustível. Não à toa, Angela Merkel anunciou aquele grande investimento de 9 bilhões de euros, sendo que 2 bilhões destinados a países como o Brasil. De que forma você enxerga a evolução do hidrogênio verde no nosso país, considerando que a gente já tem alguns hubs de inovação importantes, né, Abdu, por aqui? Exatamente. Então, assim, em conjunto com os nossos parceiros tecnológicos, como eu falei, a gente está se preparando para essa vertente do hidrogênio verde. Lá na Europa, na Alemanha, basicamente, a gente tem 3 vertentes, né, que é o hidrogênio verde na parte de mobilidade, o hidrogênio verde apoiando, a Bosch apoiando a conversão do hidrogênio verde, é uma outra vertente, e por último, na área industrial, né? A gente sabe que a gente tem uma oportunidade gigante de utilizar o hidrogênio em mini geradores e tudo mais. Então, essas são as 3 grandes vertentes que a Bosch está investindo bastante recurso lá na Alemanha, e eu acho que aqui nós também temos que nos preparar para isso, porque é um caminho sem volta, e eu acho que nós temos a mesma oportunidade que a gente teve com o etanol, com o hidrogênio também, do ponto de vista da mobilidade, né? Só que demorou, né, Abdu, para o Brasil realmente atentar para esse mercado grandioso, não só o Brasil, a própria Alemanha, né, que você lançou o plano recentemente, só em 2020. O plano norte-americano foi em maio de 21, Brasil também foi em maio de 21. Então, assim, agora a gente precisa correr atrás do prejuízo para conseguir, de fato, implementar, porque ainda é muito caro produzir hidrogênio verde. E nós estamos próximos aí do governo, das entidades técnicas, das parcerias com os nossos clientes, você já mencionou algumas, né? Exatamente para poder a gente apoiar também todo esse movimento em todos os vieses, em todos os sentidos. Então, assim, a Bosch está muito orgulhosa de poder fazer parte dessa promoção, né, mais uma vez, de um combustível limpo, né, como a gente tem aqui a nossa fonte de todo ponto de vista. Então, nós temos muito a lucrar com isso. Você fala nossas fontes de todo ponto de vista, você está querendo dizer que existe uma grande diversificação de portfólio, vocês trabalham exatamente aproveitando ao máximo as várias fontes que nós temos aqui no nosso país. Exatamente. Então, a gente fala do etanol, você já ouviu falar do biodiesel, bastante, né? Agora o hidrogênio verde, a gente pode falar de um carro basicamente elétrico e apoiar toda a estratégia, claro, também estamos apoiando, mas, de novo, sempre com a vocação da nossa região e do nosso país, né? Que é muito para o biocombustível, né? Muito bem. Alguns críticos dizem, Abdu, que o Brasil ainda não estabeleceu uma estratégia para explorar ao máximo o seu potencial.
que a gente está meio que deitado em berço esplêndido, porque está confiando aí na matriz elétrica 83% limpa e 48% da matriz energética também vinda de fontes renováveis. Só que a questão hídrica é a grande ameaça. Quando não chove, nossos reservatórios ficam vazios. Então, a gente precisaria, de fato, ter uma estratégia mais assertiva, mais ambiciosa, para continuar nessa jornada de desenvolvimento das energias renováveis. Você concorda com isso? Sim, basta dizer qual era a participação da indústria eólica e da indústria fotovoltaica há anos atrás, né? Então, a gente vê esse crescimento no dia a dia. Nós aqui estamos trabalhando muito com isso, eu posso dar detalhes para você, mas a gente começa lá com a eficiência energética, que eu acho que é uma coisa super importante, que tem um potencial gigante, principalmente para as aplicações industriais, né? E aí sim a gente vem descendo a fotovoltaico, a eólico, a híbrido, sistemas híbridos de geração de energia. Então, assim, com certeza, essa dependência, né, das usinas hidrelétricas e toda a escassez, tudo que a gente tem vivido de crise hídrica, tem nos trazido essa consciência como um todo, de pensar nas outras oportunidades, e a gente tem visto isso crescer. A gente vê, por exemplo, toda essa parte de fotovoltaico em sistemas residenciais, né? O quanto isso cresceu ao longo dos anos. Então vamos lá, já que você agora me deu gancho para perguntar exatamente sobre eficiência energética e repercutir um dado aqui para a nossa audiência, o de que o Grupo Bosch é neutro em carbono desde o primeiro trimestre de 2020. Conta para a gente como é que foi esse processo. Não é para toda grande empresa conseguir essa marca, hein, Abdu? A gente fica muito orgulhoso, foi um desafio gigante para nós, né? Do ponto de vista técnico, né? De como chegar a isso tudo, mas, por outro lado, a gente tem visto aí todo o resultado disso, né? Então, quando eu falei lá para você das dimensões, né, que a Bosch trabalha, né? Então, ela trabalha na proteção do clima, na água, na economia circular, na promoção social e no DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, nos direitos humanos e também na saúde e segurança dos nossos colaboradores, parceiros e tudo mais. Focando um pouco nesse ponto do que a gente costuma chamar de climate protection, a estratégia nossa para se tornar CO2, ela está pautada em 4 grandes pilares, que é a eficiência energética, a autogeração de energia renovável, a compra de energia verde com garantia de origem ou com certificado que a gente chama de I-RECs, e, por fim, comprar crédito de carbono para emissões que a gente não consegue evitar de alguma forma, né? Uhum. O nosso principal pilar hoje, como eu mencionei, é o de eficiência energética, com foco em reduzir esse consumo de energia elétrica, que representa, hoje em dia, mais de 75% das nossas emissões, né? Então, hoje, nós temos um consumo médio aí, anual de 170 megawatt-hora ano, né, em nossas 4 principais plantas produtivas, que são Campinas, Curitiba, Sorocaba e Pomerode. Com investimentos que a gente fez de eficiência energética da ordem de 20 milhões de reais nos últimos anos, a gente conseguiu obter aí um saving no consumo de energia de 10%, ou seja, aqui a gente já está deixando de emitir um monte de CO2 e dessa forma a gente não precisa ficar compensando isso. Mas também tem outras medidas muito básicas, né, que a gente atuou bastante ao longo dos últimos anos, que é a troca de lâmpada fluorescente por LED, substituição de compressores de ar, a parada de máquinas quando a fábrica permite isso, né, do ponto de vista de produção, de output. E também a gente tem uma plataforma de gestão de energia, uma plataforma própria com monitoramento feito via o que a gente chama de AIoT, né? Ou seja, a inteligência artificial combinada com a internet das coisas. Por outro lado, com relação aos pilares de autogeração e consumo de energia limpa, a gente definiu que a energia que a gente vai consumir deve ser de fonte renovável, 100%, ou seja, CO2 neutro desde a origem, seja por meio de autogeração ou por meio de contratos aí que eu já mencionei, que são os contratos de energia com certificado de origem ou o I-REC, né? São certificados que a gente compra aí no Mercado Livre. Bem, como é que foi essa jornada? Então, ao longo de 2021, nós realizamos diferentes ações na região
para obter uma geração de energia mais limpa e mais renovável. Por exemplo, 258 mil megawatts de energia são provenientes de energia com I-RECs, né? Então, isso para nós já é um ganho absurdo aí. Aí lembra dos painéis fotovoltaicos? Então, só nas nossas plantas produtivas, Campinas e Curitiba, agora no início, a gente já instalou mais de 2.600 módulos fotovoltaicos nessas plantas, o que nos dá a capacidade de gerar quase 2.000 megawatts ano e reduzir emissões na ordem de 200 toneladas de CO2 por ano. Então, isso faz um investimento aí de R$1 milhão aí nessa primeira fase. Por exemplo, até o final de 2022, a gente vai ter entre 5% e 7% de toda a energia da planta de Campinas vai ser produzida por esses painéis solares, né? Mas a gente tem um potencial para atingir até 15% de autogeração com painéis fotovoltaicos nessas grandes plantas produtivas. E para finalizar, a nossa grande meta agora é definir a nossa matriz de consumo de energia para 2025 em diante. Ou seja, tá bom, a gente vai ter aí, sei lá, 85% da nossa energia comprada do Mercado Livre, 15% da energia do painel fotovoltaico, que a gente tem autogeração. Será que é esse o caminho? Então, a gente está fazendo um estudo bem legal para ver se a gente vai consumir essa energia limpa via Mercado Livre, como é hoje, via o que a gente chama de PPAs, né, que são os Power Purchase Agreements, ou se a gente vai ter uma autogeração remota, por exemplo, por meio de um consórcio de energia, já que produzir energia não é o nosso core business. Então, essa aqui foi mais ou menos o resumo da nossa jornada aí, né, ao longo de 2020, 2021 e 2022. A gente está falando de plano de descarbonização, que é algo que é da responsabilidade da empresa não só no que tange às operações internas, mas ele precisa também exercer o seu poder de influência, a sua capilaridade para promover avanços na cadeia indireta, todos os elos da cadeia produtiva. O que vocês fazem para inspirar os elos da cadeia de vocês? Muito legal. Isso é super importante também. E aí a gente talvez entre aqui com aquele aspecto da economia circular, né? A economia circular, a gente não pode fazer só dentro de casa, né? Porque disso tudo que a gente falou até agora, basicamente é o que a gente chama de escopo 2, né? Mas a gente tem o in e o outbound. E como tratar isso tudo, né? Então eu vou falar um pouquinho de quais são esses aspectos do ponto de vista de economia circular. Por quê? Porque para a Bosch, produzir, usar e jogar fora não é mais uma opção, né? Nós não temos mais isso no nosso portfólio de produtos. Os nossos produtos, os serviços, os processos que a gente mencionou lá atrás, eles são pensados numa concepção de pelo menos 3 grandes pilares. Um é a eficiência dos materiais, ou seja, usar menos recurso natural quanto possível. O outro é a opção para a segunda vida do produto, e aí aqui a gente fala de reparo, reuso, remanufatura, que é conhecido por todos nós, o uso da matéria-prima reciclada, completando aí o nosso ciclo da cadeia de valor, dentro da nossa cadeia de valor, e por fim, a venda de materiais a serem reaproveitados por empresas, completando assim o ciclo fora da nossa cadeia de valor, que é o que você mencionou. Quando a gente promove isso de uma certa forma, a gente está ajudando a economia familiar, a gente está ajudando os nossos pequenos fornecedores, né? Um dos exemplos dessa atuação nossa são os pontos de recolhimento de produto do fim de vida. Então, por exemplo, quando a sua ferramenta elétrica ela terminar, e vai demorar, né? A gente tem nos postos de assistência técnica a oportunidade de fazer essa coleta, e a gente participa de diversos acordos setoriais de logística reversa, justamente para poder trazer esse produto de volta e ter plano individual aí de logística reversa voluntária em todas as nossas redes. Uma outra coisa importante do ponto de vista externo, né, é o que a gente faz do ponto de vista de aterro zero. Então, desde dos anos 2000, né, eu estou falando de 21, 22 anos atrás, a gente tem cerca de 95% dos nossos produtos em fase de reciclagem, sendo que até o final de 2022, todas as plantas produtivas vão ser aterro zero. As nossas maiores 2 plantas que eu sempre menciono, Campinas e Curitiba, já são aterro zero. Aí lembra da Política Nacional de Logística Reversa, né?
nós hoje já reciclamos 100% dos nossos filtros automotivos e 100% das nossas baterias automotivas. 22% das nossas embalagens também são recicladas e praticamente 1% dos nossos componentes eletrônicos. Mas a gente não para aí não. Tem uma outra coisa bem legal, a gente está gerando uma prova de conceito de um processo de economia circular para a nossa rede de autorizados automotivos. Eu falei lá das ferramentas elétricas, mas não sei se vocês sabem, mas a gente tem mais de 1.300 oficinas automotivas autorizadas Bosch, né? E aí a gente tem um potencial de redução de emissões de CO2 da ordem de 60 milhões de toneladas até 2030. Só para complementar isso, a Ernst Young fez um estudo que a taxa de reciclagem de carros de passeio no Brasil foi da ordem de 1,5% em 2019. Sabe quanto que é isso na França, Alemanha, Portugal, Itália? Essa taxa é da ordem de 95%. Então, quando eu falei lá do escopo 3, né, aqui é claramente escopo 3, nós temos aí um potencial imenso de contribuir para esse processo na região e também para as metas globais. Que tipo de resultado tangível vocês observam com essas medidas já implementadas no mercado? Porque se fala muito que a empresa, quando adota a agenda ESG, está preocupada com performance, engajamento dos colaboradores, fomento à inovação, reputação, né? A imagem é muito importante, sobretudo numa empresa como a sua, que é uma empresa muito sólida de muitos anos. Vocês focam exatamente no quê para implementar essas medidas? Então, a gente, toda a estratégia, ela foi baseada já no que a gente faz desde a fundação, que é toda a nossa política social, toda a nossa política ambiental e toda a nossa política de gestão, né? Então, isso que aí você fala como governança, né? Então, os nossos pilares para poder trabalhar tudo que a gente está fazendo hoje não veio de agora, né? Não é uma coisa de conscientização de curto prazo. Como eu já falei, sustentabilidade é uma coisa que está na nossa discussão desde a década de 70, por exemplo, né? A gente já falava disso. Não é à toa que o nosso moto é tecnologia para a vida. Então, quando você olha todas as iniciativas que a gente fez ao longo dos anos, elas têm todas essas vertentes. A vertente social, né? A vertente de governança e, óbvio, a vertente econômica, né? Quando nós pensamos em ESG, eu acho legal lembrar o seguinte, a Bosch é uma empresa de capital fechado, então nós não temos que ficar mostrando ESG do ponto de vista de falar, olha, a gente precisa de mostrar para os nossos stakeholders e para os nossos cotistas e para os nossos clientes, para os nossos parceiros, como está o nosso ESG internamente para que a gente possa fomentar financiamento. Não é esse o nosso grande objetivo. O nosso grande objetivo é transparência, né? Transparência do início ao fim da cadeia. E por isso nós somos tão convidados, vamos dizer assim, a falar de todo o nosso programa de sustentabilidade, porque aqui ele tem realmente um foco em transparência, né? Em ética com toda a nossa cadeia. Então, eu acho que o ESG para nós, eu sempre falo que o G vem antes do E e do S para nós, né? Porque você precisa ter uma governança muito clara, uma governança corporativa muito clara, métricas muito bem definidas, elas têm que ser concisas, elas têm que ser claras para toda a estrutura. Então, essa estratégia, por exemplo, do diamante de sustentabilidade, ela vem lá da Alemanha, mas ela é totalmente ajustável aos nossos parâmetros aqui. Então, eu acho que a nossa grande base hoje é o diamante, que ele envolve inclusive a parte de direitos humanos e tudo mais, que a gente pode falar de várias coisas que a gente tem feito aqui na região. Vamos falar da questão de direitos humanos para a gente tentar abarcar aí o pilar social da agenda ESG. Mas ainda sobre esse ponto, né, você menciona que a Bosch é de capital fechado, por isso não teria, em princípio, essa obrigação de dar satisfação ao mercado. Mas você não acha que hoje, em razão dessa grande pressão vinda dos investidores e dos consumidores, uma empresa, sendo ela de capital aberto ou fechada, precisa de alguma forma também ter medidas que demonstrem essa preocupação com a agenda ESG? Perfeitamente. É bem provocativa e bem importante sua pergunta. A sigla ESG, né, ela passou a ser usada no lugar da palavra sustentabilidade, né? Então, assim, esse termo surgiu lá em 2004, que falava assim, who cares,
wins, né? Quem ganha, ganha quem se importa, né? Então, assim, na verdade, nós estamos nos referindo aqui com tudo que a gente está fazendo do ponto de vista de ser socialmente responsável, ambientalmente sustentável e também fazer a governança de forma correta. Então, na verdade, para nós, isso não é nenhum desconforto falar de ESG e ter o nosso relatório de sustentabilidade anual, porque essas ações fazem parte da nossa estrutura e do nosso DNA. Então, quando a gente montou aqui a estrutura de ESG na região, foi muito fácil, porque nós não tínhamos que pensar do ponto de vista que, assim, o quanto isso vai agregar de valor. A gente tem certeza que o ESG agrega valor, né? A gente tem certeza que tanto para o processo produtivo quanto para o ambiente de trabalho, isso cria agregação de valor. Não é meramente uma coisa de compliance, né? Porque sempre falam das empresas alemãs são muito compliance, né? Muito atreladas à regra. Mas esse, eu diria que é o lado mais tranquilo do ESG. O ESG ele tem que ser entendido também do ponto de vista do que isso pode trazer de oportunidade para nós, né? E aí a gente, sim, com as metas muito claras, né, a gente enxerga qual é a grande agregação de valor do ESG para a nossa estrutura. Então, temos sido muito premiados por isso, né? Então, não é porque é uma necessidade do mercado financeiro, é uma transparência que talvez concluindo assim, aquele que estiver fora dessas dimensões, ele vai ficar no banco do carona, né? Pequenas e médias empresas, por exemplo, que atendem a Bosch, se a gente não for lá e apoiá-los, como que a gente vai fazer com essa estrutura, né? Como a gente consegue se desenvolver sem olhar a cadeia como um todo quando a gente fala de ESG? Então, para nós, pensar em daqui a 2, 3 anos, conversar com qualquer uma das nossas montadoras ou qualquer aspecto técnico da sociedade, sem ter isso muito bem estruturado, você está fora do jogo. Pois é. Estou vendo, então, né, para usar uma alegoria aí da nossa área de sustentabilidade, vocês são orgânicos. Isso, exato. Muito orgânicos. Né? Agora, Abdu, vamos falar então dessa questão do pilar social da agenda, porque não basta você descarbonizar as operações, você tem que fazer essa transição de uma forma justa, e isso passa necessariamente por medidas de equidade social. Aí você tem equidade de gênero, de raça, da comunidade LGBTQIA+, a questão do etarismo, capacitismo e por aí vai. Então, conta pra gente a quantas anda, quero saber também a representatividade das mulheres no Conselho de Administração. Cita para nós aqui as medidas. Pois, isso dá orgulho de falar, assim, apesar de não ser o meu core business, vamos dizer assim, né? A gente está aqui na estrutura de ESG, como eu já mencionei, ela é muito rica, né? Então, nós temos como principal stakeholder o nosso CEO, né, o Gaston Pérez, aqui na região, mas a gente tem membros que são o nosso vice-presidente de RH, o nosso vice-presidente de comunicação e marketing, a área técnica de sustentabilidade, a área legal, né? Então, assim, é uma estrutura muito madura, com profissionais muito competentes, e falar de promoção social, diversidade, equidade e inclusão não se trata de um valor novo para nós. Ela faz parte da estratégia da empresa e a gente recentemente teve uma atualização disso e colocou, né, diversidade, equidade, inclusão e também a promoção social. As nossas principais ações, elas focam no acolhimento e criação de um ambiente de respeito, em livre discriminação para a população LGBTQIA+, além do trabalho contínuo que a gente faz em diversidade de gênero, etnias, pessoas com deficiência. Temos também os nossos programas que incluem ampliação das licenças de maternidade e paternidade para colaboradores. A gente tem as creches chamadas Kinderhaus em Campinas e em Curitiba. Elas apoiam nossos colaboradores aí nessa integração entre o trabalho e a maternidade. São mais de 100 vagas para cada unidade. Nós envolvemos e sensibilizamos muito a alta gestão nesses programas, né, e nesses times de trabalho de DI, né? A gente tem a promoção de mulheres em posição de liderança. Só para se ter uma ideia, em 2013, de 2013 para cá, nós dobramos a quantidade de mulheres em posição de liderança. A gente passou aí de 9% para 20%.
Nós temos também um programa de mentoria e treinamento de mulheres, muito bacana. Nós fizemos o estabelecimento de um target mínimo, que no mínimo 40% de mulheres tem que estar no shortlist de recrutamento e seleção. Ou seja, a cada 5 candidatos para a fase de entrevista, pelo menos 2 devem ser mulheres. Nós temos o programa de promoção de mulheres em posições estratégicas. Eu aqui vou citar 2 grandes amigas aí, a Daniela Rapert como General Manager da Bosch do Chile, né, de todo o Chile, e a doutora Sheila Pieroni aqui como nossa vice-presidente regional do Departamento Tributário. Nós temos também o apoio a programas para incentivo à carreira feminina em áreas técnicas também, né? E, por outro lado, a gente atua na implementação de medidas que favorecem os modelos de trabalho, né? Do trabalho flexível, por exemplo, os turnos diferenciados, o trabalho do partial time, o trabalho remoto, que a gente aprendeu um monte, né, com a pandemia. Nós fazemos aí a conscientização sobre assuntos de gênero, tanto na comunicação interna quanto externa, né? Então, tem redes sociais e as redes profissionais de carreira. Nós assinamos o Pacto Global da ONU, dos princípios de empoderamento feminino, e nós seguimos aí com a nossa promoção de oportunidades e empregabilidade para PCDs. Uma outra parte bem legal, que tem a ver com o que a gente falou da parte técnica, é a promoção social com foco na formação profissional. Então, aí com a parceria com o Senai, e essa parceria já vai há mais de 60 anos, a gente tem a nossa escola técnica, e essa escola técnica, ela adicionou novos cursos em seu portfólio a fim de se adaptar a essa indústria do futuro. Então, a gente tem o técnico em análise e desenvolvimento de sistemas, né, que é o Smart Automation. A gente tem o operador de fábrica, que é a manufatura digital. E até o fim desse ano, a Bosch irá formar mais de 100 talentos com foco em tecnologia. Muito bom. Além da escola técnica, a gente tem o Instituto Robert Bosch, que é um braço social do grupo há mais de 50 anos. E ela passou a oferecer, o Instituto, né, passou a oferecer aos adolescentes de vulnerabilidade social, que vivem aí em torno das nossas plantas, dos nossos vários escritórios que a gente tem em São Paulo, em BH e tudo mais, uma trilha de desenvolvimento. Durante 3 anos, esses jovens passam por diferentes etapas que envolvem desde o reforço escolar e a formação profissionalizante. Ao todo, nós estamos falando aí de 300 jovens impactados diretamente e cerca de 2.700 de forma indireta com esses programas sociais e parcerias com ONGs. 90% dos alunos dos programas sociais eles estão empregados no final do curso. E 85% dos alunos do nosso programa Formare, que é um dos programas sociais programas sociais do Instituto Robert Bosch, são absorvidos pelo mercado, ou seja, 85% dessa turminha que os nossos colaboradores voluntários treinam, eles são absorvidos pelo mercado. É mais ou menos essa aí a grandeza da coisa, Rosana, em termos de números. Bom. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Que pena que a gente não tem mais tempo, né, Abdu? Porque vocês têm muitas iniciativas. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e até uma próxima oportunidade. Legal, Rosana. Eu queria só concluir assim dizendo, né? Nós falamos de sustentabilidade, como eu disse, desde a década de 70, né? E atingindo as metas agora em 2020. Tecnologia para a vida, ela define claramente o nosso nível de maturidade em sustentabilidade, né? E eu queria concluir com uma frase do nosso CEO mundial no relatório anual de sustentabilidade, em que ele fala: as empresas não precisam escolher entre serem lucrativas e fazerem o que é melhor para o planeta. Se escolhemos o caminho certo, ambos os objetivos andam de mão dadas, né? Obrigado aí, pessoal. Muito obrigada a você. Eu conversei com Alberto Abdu, gerente corporativo de sustentabilidade da Bosch América Latina. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Yasmin Caetano, nos trabalhos técnicos Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.